E eu começo falando sobre aquilo que nem sempre é assunto no país e que, do meu ponto de vista, é das coisas que mais interessam, né? Eu começo falando do fato de que nós voltamos a crescer. O Brasil termina esse terceiro ano de governo Lula com uma taxa média de crescimento de 3% ao ano, praticamente o dobro da taxa de crescimento observada nos 10 anos anteriores à sua posse. Eu fico feliz de ver que a taxa de desemprego está na mínima histórica, que a renda do trabalhador está bem acima das taxas de inflação, e nós temos preocupação em reduzir a inflação, mantivemos a meta de inflação, mas a renda do trabalhador evoluiu acima das taxas de inflação, inclusive se nós nos fixarmos na inflação de alimentos, isso também é verdade. O salário vem subindo acima da inflação de uma maneira geral e da inflação de alimentos em particular. Primeiramente, quero parabenizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas atrapalhadas na economia realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Mas, ministro, e todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvimos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado? O preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. O Hugo Mota diz que o pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53 dessa quarta-feira. Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que, inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né? Para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais. Arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Isso só foi possível, essa lambança, esse desequilíbrio das contas públicas, porque vocês cometeram uma série de erros desde o fim do governo Bolsonaro, após a eleição. Após a eleição, vocês enviaram para cá a PEC da transição. A PEC da transição que permitia furar o teto de gastos, permitiu, e mais de 200 bilhões, inclusive colocou um dispositivo para acabar com o teto de gastos, e colocar essa porcaria desse arcabouço fiscal também, aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita. E aí faz o que nós estamos vendo agora. Uma receita artificial, e faz com que aumente o endividamento público. Também teve a reforma tributária, que ainda não está em vigor, mas vamos ter aí o maior imposto sobre consumo do mundo. O governo Lula aumentou o imposto ao menos 25 vezes desde 2023. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. E a mais recente, que foi o aumento do IOF. Aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa, para mim, foi a maior lambança de todas. Não precisa ser um grande tributarista, não precisa ser um grande economista para saber que IOF é um imposto extra fiscal. Não é um imposto fiscal, não é um imposto com fins arrecadatórios. O IOF tem um fim de regular a economia, tem um fim de combater a inflação, de proteger a indústria nacional. E aí utiliza o IOF para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco o rombo do governo. E a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos com essa medida desastrosa, que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública, e aí voltaram atrás. E, aliás, eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia a IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas, e aí vocês ficam batendo cabeça, e agora falaram o seguinte, não, nós vamos enviar uma medida alternativa. Aí todo mundo ficou na expectativa, opa, vamos enviar uma medida alternativa para que a gente possa trabalhar no equilíbrio das contas públicas e deve ser no corte de gastos. Não, pelo contrário, vieram com a proposta pior, vieram com mais imposto. É imposto por mais imposto. Propõe aumentar a alíquota de fintech, aliás, esse governo fala que é contra os banqueiros, mas vai aumentar a alíquota das fintechs para equiparar a alíquota dos grandes bancos. E quem é que vai sair prejudicado nessa história? Quem vai ser beneficiado? Os beneficiados vão ser os grandes bancos e as fintechs vão sair prejudicadas. Dentre outras medidas que estão sendo propostas pela essa medida provisória, uma aqui, para mim, assim, é um absurdo completo. Tributar em 5% de imposto de renda os títulos como LCI, LCA, CRI, CRA, que vai prejudicar quem quer investir com uma lucratividade um pouco maior que a poupança. Além de, evidentemente, prejudicar o agronegócio, que o ministro aqui falou que o Brasil cresceu ano passado em 1,4%. Em serviços, o Brasil cresceu 0,3%. Quem sustenta o Brasil é o agro. Cresceu 12% o agronegócio.
Por isso que fez com que houvesse esse crescimento. A indústria caiu também. Inclusive, com relação a esse novo pacote de ajuste fiscal que Vossa Excelência vai enviar para a Câmara e que, inclusive, o presidente Hugo Mota já disse que é um desastre, eu queria saber qual é a estimativa de arrecadação da Receita com essas medidas, já que com o IOF, que não serve para arrecadar, a previsão de vocês era 61 bilhões. Mas finalizando, ministro, e eu já vou passar aqui para o deputado Nicolas, vocês tentam responsabilizar todos. Tenta responsabilizar o governo Bolsonaro pelo desastre econômico que vocês vem cometendo, juro alto, inflação, desequilíbrio nas contas públicas, mas a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da Receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa. Não pensa em fazer corte de gastos. Quer equilibrar aumentando mais impostos, inclusive a própria isenção do imposto de renda, que é uma medida positiva para os mais pobres, não vem acompanhada de uma medida compensatória pelo lado da despesa, quer tributar outro segmento da sociedade. Então vocês têm que pensar em reduzir as despesas do governo. Porque está gastando muito, gasta com viagem de Janja, é luxo do Lula, 54 milhões agora para monitorar os deputados da oposição, como fizeram comigo, Gustavo Gaia, com esse gabinete do ódio agora que foi divulgado pelo Estado de São Paulo, que quer monitorar os deputados de oposição. Então a culpa é de você, mas como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Obrigado. Bom, vou fazer 2 perguntas aqui. Vou pedir. Quem tá ajudando são vocês, tá ajudando muita gente. Vai ser difícil de vocês conseguirem reeleição. O muro tá baixo, tá? Com a palavra, deputado Jordi, vamos garantir ao deputado Jordi a palavra, por favor. O deputado Tato aqui, que é parente do pessoal lá das quentinhas, ele tá dizendo que eu tô ajudando. Vocês estão ajudando muita gente. Com toda a inflação, com toda a roubalheira, com o roubo do INSS. Vocês estão ajudando demais a gente. Pois é engraçado que não é com vocês. O deputado lá do PSB, o irmão do prefeito lá de Recife, ele disse que o Brasil agora tá nas mil maravilhas, que não tem inflação, que as contas estão equilibradas. Inclusive ele falou o seguinte, que foi uma bomba que o governo Bolsonaro... Ô, senhor presidente, mas não dá assim, eu tô sendo atrapalhado aqui, ó. Vamos garantir a palavra do deputado Jordi, por favor. Sabe quando a gente vê que o pessoal tá desesperado? Sabe quando a gente vê que economia e segurança pública são os calcanhares de Aquiles desse governo, né? Aí eles têm que colocar a tropa de choque aqui, ó, pra ficar tentando defender o governo e atrapalhar a gente. Como foi também lá na questão da PEC da segurança pública. Mas não vai adiantar. Vocês já estão afundando, esse governo já era. Esse governo tá morto, só falta ser enterrado. Agora, ouvi aqui o irmão lá do prefeito lá de Recife, dizendo que o governo Bolsonaro armou a bomba pro governo Lula. Que inclusive fez termos de cooperação técnica com os sindicatos para roubar pros sindicatos. Né, para fazer com que os sindicatos eles possam estar fazendo todas essas atrocidades que vem fazendo com os aposentados do INSS. Só vocês que podem acreditar numa baboseira dessa. Aliás, não tem como acreditar. Não tem. Assim, eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e... Enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né? Porque parece que tá tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, né, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não tá lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema, se seja A ou B, a coisa não tá legal. E a coisa não tá legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, tá tudo bem, tá tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo. Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como tá a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias. É só aumento de imposto. Esse governo até agora apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem tá lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem tá em cima do apartamento, né? Lá na sacada do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura. Como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como somente o custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo. De continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês querem sempre botar não sei o que a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente de 2013? Era PT, pô. 2013, PT.
Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá pra poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Isso é na rua. Isso é na rua. Vai lá onde eu nasci. Vai lá comprar um mercado, vê se tá tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui, é feliz, alegre, deboche, isso está sendo feito. Obrigado, senhor presidente. 30 segundos, eu dou pra todo mundo, fico feliz. 10 segundos. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim numa favela, acabando do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Marcos Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, pra mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Obrigado.